E depois de Santiago e Unistaldo, os municípios de Tupanciretã, Júlio de Castilhos e Rosário do Sul, atingidos pelos temporais do último final de semana, também decretaram situação de emergência na tarde de terça-feira. Rosário do Sul chega a somar mais de 2.000 casas prejudicadas pelo granizo da última sexta-feira e pela chuva do final de semana. Os estragos da área rural da cidade ainda não foram contabilizados. Em Júlio de Castilhos, 570 casas foram destelhadas. O Parque de Exposições Miguel Vaires Filho foi um dos locais mais atingidos pelo temporal. O prejuízo no local chega a R$ 1 milhão. Em Tupanciretã, município que fica a 22 quilômetros de Júlio de Castilhos, os estragos foram um pouco menores, mas ainda preocupantes, com cerca de 350 casas destelhadas. Nós vamos saber como está indo o processo de reconstrução das casas atingidas e a normalização dos serviços básicos de água, luz e telefonia em Tupanciretã e Júlio de Castilhos. Eu converso por telefone com o coordenador regional da Defesa Civil de Cruz Alta, que atende esses municípios, o Major José Vilmar Robaina da Jornada. Boa tarde, Major. Boa tarde aos telespectadores, né? E nós estamos aqui na Coordenadoria Regional da Defesa Civil, a CREPDEC 12, dando o suporte do Governo do Estado para os municípios que foram atingidos por esse desastre natural aí, através, né, desse vendaval. Major, qual foi exatamente o cenário com que as equipes da Defesa Civil se depararam nesses municípios num primeiro momento? Uma situação assim muito complicada, né? Foi um desastre que realmente trouxe grandes prejuízos, né? E os danos também foram muito grandes, tanto na área urbana como na área rural desses municípios, onde atingiu as residências, né? Entre Tupanciretã e Salto do Jacuí, quase 1.000 residências que foram atingidas, a grande maioria parcialmente destelhadas, né? Tendo residências que acabaram sendo totalmente destruídas, atingindo também silos, armazéns, depósitos de grãos no interior dos municípios, onde teve grande prejuízo com lavouras também, né? O trigo, que é muito plantado em toda essa região, ele acabou deitando, como falam os especialistas, né, que com grande dificuldade de haver uma recuperação. Justamente. Também alguns depósitos de grãos que estavam com sementes, causando prejuízo de mais de 2 milhões em 2 ou 3 propriedades, para ter uma ideia do cenário, né? Além das casas, escolas, hospitais e empresas também foram atingidos, como o senhor bem falou, boa parte da produção agrícola desses municípios, que é a base da sua economia, está seriamente afetada, seriamente comprometida. Como está a retomada da rotina nos municípios, com reabastecimento de água, de fornecimento de energia elétrica, enfim, aulas já estão sendo retomadas? Como é que está esse processo de retomada da vida durante essa semana após esse temporal que com certeza traumatizou boa parte da população, Major? É importante que nós registremos como Coordenadoria Regional de Defesa Civil que desde o primeiro momento do desastre nós estivemos presentes junto com as coordenadorias municipais, onde nós informamos, né, que tanto a coordenadoria do município de Tupanciretã, através da coordenação do vice-prefeito Gustavo, com uma equipe muito organizada, excelente, também a equipe dali do município de Júlio de Castilhos, com a coordenação da prefeita e também do coordenador municipal e sua equipe, que desde o primeiro momento deram pronto socorro. Para ter uma ideia, os telespectadores, foram gastos mais de 20 rolos de lona entre os dois municípios, né? E felizmente já foi restabelecida a distribuição de energia elétrica para todo o município de Júlio de Castilhos e também para todo o município de Tupanciretã. Ainda a água também já foi restabelecida a sua distribuição, portanto essa necessidade básica do cidadão já está sendo atendida. E também retornou já à normalidade as aulas nas escolas e também os atendimentos na área da saúde.
porque esses municípios acabaram precisando, num primeiro momento, de geradores para que pudesse se manter, principalmente no município de Júlio de Castilhos. Com certeza, Júlio de Castilhos mais atingido do que Tupanciretã em termos de proporção, mas em Tupã também a gente percebe pelas fotografias que nós exibimos neste momento que o estrago foi considerável. Que tipo de doações ainda podem ser encaminhados para a Defesa Civil, Major? E sendo Santa Maria sede regional da Defesa Civil, mas que não contempla a atuação junto aos municípios atingidos, como santamarienses podem colaborar para a reconstrução desses municípios e o que ainda está sendo arrecadado? Nesse primeiro momento, o que foi realizado? Após o socorro imediato, que é a primeira ação, e a busca já do restabelecimento, né? Aí efetivamente entra o governo do estado, né? A orientação do próprio governador, que se deu uma atenção especial. Já a partir de manhã, importante para os telespectadores que estão nos ouvindo saberem, que já serão distribuídas para as comunidades que foram atingidas, o cidadão que teve seu prejuízo, seus danos, né? Especialmente telhas, né? Para que ele possa, então, reconstruir a sua residência. Logicamente, atinge uma determinada camada que tem uma necessidade, né, ou tem uma capacidade econômica menor. E estarão sendo alcançadas essas telhas, também algumas cestas básicas para aqueles que necessitem. A gente, então, primeiro, nesse momento, fique bem claro, nós estamos organizando através do Estado e dos municípios, e num segundo momento, em havendo a necessidade, a gente vai mobilizar, e daí a gente já lhe pede ajuda aí, né, através da TV, né, para que esse segundo momento a gente possa buscar todo o sistema de comunicação aí, para que, se necessário, a gente peça à comunidade para que a gente possa, então, arrecadar, se necessário, né, porque não se pode arrecadar e depois não haver uma questão de necessidade mesmo, né, porque evitando os municípios estão atendendo certo. Bom, Major, a partir do decreto de situação de emergência em Júlio de Castilhos e também em Tupanciretã, na tarde da terça-feira, quanto tempo deve levar para a liberação de verbas do Estado? Até porque muitas pessoas tiveram prejuízos, como nós vimos, não só nas residências, mas nas suas pequenas empresas. Júlio de Castilhos e Tupanciretã são cidades de pequeno porte, não? A agricultura é a base da economia, sem sombra de dúvida, mas muitas pessoas vivem do seu pequeno mercadinho, da sua lojinha, que é da onde tiram a sua fonte de renda, e essas empresas também foram afetadas. Enfim, os municípios estão economicamente muito fragilizados nesse momento. Inicialmente, né, quando o município decreta a situação de emergência e o Estado, né, o governo do Estado é responsável pela homologação dessa situação de emergência, alcançando de imediato esse apoio através da doação de telhas, né, do governo do Estado e também cestas básicas. E aí ele também gera uma outra consequência, que é a possibilidade de buscar outras fontes de recursos, né? Aí junta também ao próprio governo federal, né, para que possa ser auxiliado. Tem questão também do FGTS e tal. Isso aí ele tem um prazo de alguns dias, né, pode levar um período um pouquinho maior, porque daí tem toda uma questão burocrática que tem que ser obedecida naturalmente, né, para que possa ser atendido daí. Inclusive haverão reuniões depois com as lideranças dos municípios para que se possa buscar alternativas para esse apoio, então, às comunidades atingidas, né? Certo. Major, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Controle Geral, na TV Santa Maria. Muito embora não seja de competência da abrangência da nossa regional aqui, o atendimento a esses municípios atingidos pelo temporal do final de semana, nós nos sensibilizamos, nos solidarizamos, são municípios vizinhos a Santa Maria e tenha na TV, aqui na nossa TV comunitária, um espaço aberto justamente para o que o senhor falou, para pedir o auxílio à comunidade. Desejamos um bom trabalho e que o pronto restabelecimento dessas cidades seja alcançado. Nós é que agradecemos essa oportunidade de poder repassar para toda a comunidade de Santa Maria, dos municípios atingidos, e parabenizar a TV Santa Maria por esta
busca de informação, possibilitar que nós possamos informar, porque na nossa regional ainda tivemos Estrela Velha e Salto do Jacuí que foram atingidos também de forma bastante grave. Muito obrigado pela oportunidade, né? Um bom trabalho a todos e vamos ajudar as nossas comunidades. Certo, muito obrigada, Major. Boa